esse assunto aqui, os desdobramentos dele são sempre muito polêmicos mesmo. Então o que eu vou pedir para os meus amigos aqui? Por favor, pra gente não observar aqui lado pessoal, tá? Vamos nos ater no assunto. É complexo, de fato é. Durante a audiência na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, o senador Eduardo Girão, ele tentou entregar uma réplica de um feto de 11 semanas para o ministro Silvio Almeida, para mostrar que um feto já existe. Ele estava querendo ali falar contra essa questão do aborto, né? Ao tratar aí sobre... O assunto era esse, ao tratar sobre violações de direitos humanos, o Girão levantou com aquele objeto nas mãos, foi lá em direção ao ministro e o ministro recusou. Nós temos um vídeo, nós vamos acompanhar o que aconteceu nessa audiência lá na Comissão de Direitos Humanos no Senado Federal. A entrega dessa criança com 11 semanas de gestação. Senador Girão, por favor, eu vou pedir uma coisa. Eu não quero receber isso por um motivo muito simples. Eu vou ser pai agora. E eu sei muito bem o que significa isso. Isso, para mim, é uma performance que eu repudio profundamente. Isso aí, para mim, com todo respeito, é uma exploração inaceitável de um problema muito sério que eu tenho no país. Em nome da minha filha que vai nascer, eu me recuso a receber isso aí. Ok, a posição do ministro está dada. Solta aqui, em nome da minha filha, não vou receber. Isso é um escárnio. Não vou receber. Eu peço a... Senador, falo com muito respeito, Tá. respeitando o seu cargo, eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Eu sou um homem sério e acredito que o senhor também seja. Esse tipo de performance aqui não é o que condiz com a minha maneira de ver a política. Eu respeito. Eu respeito a sua... Senador Girão. Peço que o senhor me respeite. Se o senhor fazer uma pergunta séria, eu vou responder com o maior prazer. Tá. Mas esse tipo de performance é inaceitável, uma exploração de um problema muito sério que nós temos no Brasil e no mundo. Perfeito. Isso aí eu não aceito. 7 horas e 35 minutos. Repita. 7h35, como eu falei, o assunto é denso. Eu vou começar com você, Kim Rafael. Olha, eu não vejo nada demais. Eu tenho um feto de gesso de 11 semanas sobre um trabalho que eu fiz na faculdade sobre anencefalia. Se o assunto era realmente referente a esse tipo de situação, eu não vejo que tenha tido qualquer tipo não sei, uma questão assim pessoal do que realmente o ministro estava querendo falar ou responder alguma pergunta, não sei. Mas acho que não vejo problema nenhum. Mas isso é até bom para a sociedade identificar, sobretudo as pessoas que nos representam naquele Congresso Nacional, é que realmente tem algumas pautas que, infelizmente, não dá nenhuma hipótese de 1% de nós concordarmos, né, que é o caso de aborto, que é o caso de muitas outras situações. Então, acho que é bom até, inclusive, para a sociedade verificar como é que é um feto, né, de 11 semanas, para se realmente colocar o dedo na consciência, identificar se realmente aquilo lá é propositivo, né, uma morte ali irresponsável, já que, né, sexo, enfim, fora aí todo mundo gosta de fazer, mas quando quer se preservar, ninguém consegue. Professor Jorge. Depois eu te explico. Tá bom. Aqui vê duas questões, desde o meu ponto de vista, né? Tanto o senador, né, o senador Girão, o deputado Girão, assim como a Damares, são sujeitos da administração passada. E a Damares Alves, ela tem um histórico, talvez de gafes, não sei, mas um histórico bastante complexo, desde aquela famosa frase dos meninos vestem azul e as meninas rosa. Depois, problema relacionado com a adoção irregular lá das crianças indígenas, sem falar da questão das calcinhas das crianças em outros lugares. Então, foi uma ministra que falou para um público restrito e que esqueceu de algo muito importante, que são os direitos humanos. Então, senadora, certo, não tem problema, todo o respeito. No entanto, o histórico dela como ministra deixou a desejar, inclusive, com a inclusão do Brasil nesse famoso consenso de Genebra, que agora não está mais o Brasil lá. Por quê?
porque era um apoio extremamente conservador de um ponto de vista antidemocrático. Ou seja, o Brasil formava parte de um grupo de não democracias, lugares não somente conservadores, mas castradores da independência e da liberdade. E aí que é interessante ver a resposta do Silvio de Almeida, ministro aí dos Direitos Humanos, com todas as letras gigantes, e muito bem ele, quando ele disse que sabemos que o presidente anterior e seus ministros apoiavam ou gostavam de ditadura e que louvavam torturadores. Então, está havendo aí uma tentativa de tortura do ministro quando você leva um feto, já ainda que de plástico, e dizendo para ele, e o ministro responde, eu serei pai. Agora, o que você está fazendo não somente é uma palhaçada, mas o que você está mostrando é a sua profunda hipocrisia com os direitos humanos. Pamela Bussolini. Paulo, eu acho que hipocrisia é se colocar numa posição de falar, eu vou ser pai, mas, né, ser conivente aí com falas que vem do governo sobre a legalização do aborto no Brasil, né? Inclusive em meses aí, semanas, como a gente tem visto, avançadas, né? É algo preocupante. Eu não quero entrar no mérito aqui se é certo ou errado, mas eu acho que esse assunto precisa de muita parcimônia para ser discutido, né? E eu penso o seguinte, a gente tem ouvido, né? O Lula já lá atrás falou uma vez que, né, o aborto deveria ser uma questão de saúde pública, depois voltou atrás, falou que não era isso não. Aí depois a ministra da Saúde já deu aí passos para que isso seja legalizado. Houve também um retrocesso no sentido do aborto com relação ao estupro, né? Porque a gente sabe que algumas mães, né, algumas mulheres, infelizmente, usam de uma falsa denúncia de estupro para fazer um aborto, né? Então, antigamente, né, no governo anterior, passou-se a exigir um BO, né, pelo menos um BO dessa ocorrência de estupro para que seja feito o procedimento, e nesse governo já foi retirado isso, né? Então a pessoa simplesmente diz que foi, né, e pode ali fazer um aborto, por exemplo, no hospital, né? Não precisa mais da apresentação do boletim de ocorrência. Então, são passos que estão sendo dados e que não dá para a gente dizer que o governo não é a favor e não vai promover uma pauta, uma agenda que busque essa legalização. Então, eu entendo, em certa medida, a crítica do senador Girão, porque, como quem falou, realmente, quando as pessoas visualizam, né, o que é aquele feto de 11 semanas, 12 semanas e assim por diante, as coisas mudam, né? Porque muito se diz sobre pílula, sobre procedimento, parece que não é nada, e na verdade é uma vida ali constituída, e por isso também deveria ser titular de direitos humanos e ser protegida, né? Mas não é isso que a gente vê por várias pessoas, inclusive que integram o governo, e como, por exemplo, aí o ministro que diz, eu não vou aceitar isso parece que é isso aí, né? E vai ter uma filha. Quem saiba, ele tendo uma filha, ele possa olhar para uma vida de um bebê, né, de um nascituro de forma diferente. Eu espero que ele seja também mais humano. Ângelo? Eu não sei porque não sei a posição do ministro em relação a aborto. Me falaram ontem, foi o que eu ouvi, que ele não tem posição a respeito, que ele não é a favor do aborto. Então foi uma encenação, um teatro, uma performance. E esse Girão está repetindo o que ele fez na CPI da pandemia. Eu tenho exatamente uma réplica do que ele entregou. Não é de plástico, é de gesso, e é utilizado pela bancada evangélica, uma parte dela, na Câmara dos Deputados, desde 2010. É o mesmo pessoal lá que inventou uma madeira de pipoca. É o mesmo pessoal, né? Então eles gostam de aparecer inventando coisas. E ontem sobrou para o Girão aparecer de que forma? Diante de um ministro da altura do Silvio. Não tem. Ali os currículos não passam nada contra a profissão, mas não passa para carrinho de pipoqueiro. Então, a diferença entre eles, o nível é muito grande. E isso mostra realmente que o que vem por aí
pode ser pior, porque se o Girão não aprendeu com a CPI da pandemia, ainda continua fazendo esse tipo de presepada, ele tem que, como prefeito, como costumo dizer, vereador tem que verear, prefeito tem que prefeitar, senador tem que senadorar, senão não vamos sair do lugar. Fernando Tupan. Paulo Caetano, isso é uma boa piada, assim, que a gente viu. Foi um teatro desse ministro aí que quis aparecer mais do que deveria e apareceu, porque virou um debate nacional o assunto. E o Girão fez certo, mostrou, jogou na cara e ele caiu que nem um patinho, falou que não ia aceitar porque ele não queria entrar no debate, ele simplesmente fugiu do debate, como todo bom ministro que não quer saber de discutir os problemas do Brasil. Quer dizer, esse atual governo está tendo só gastança no cartão de crédito, 12 milhões em 3 meses. Quem merece isso? Eu garanto que o brasileiro não merece isso, Paulo Caetano. Posso? Agnaldo Vieira. Olha, a pauta é as duas falas, né? Aí foi realmente um escárnio. Eu acho que a definição foi essa mesmo, desnecessária, né? Eu acho que a conversa lá não era sobre esse assunto. Então, nesse episódio especificamente, realmente foi uma encenação, uma politicagem, um escárnio. O assunto deve ser realmente debatido, é interessante, né? Do aspecto cristão, humano, enfim, mas eu acho que ele se aproveitou para se aparecer e tomou uma invertida. Eu acho que uma discussão, eu quero destacar, foi a fala do senador Cleitinho Azevedo, de Minas Gerais, ao ministro Haddad ontem, falando de política, de reforma administrativa. Esse tipo de assunto, esse tipo de diálogo que tem que ser discutido na Casa de Leis, no Senado, na Câmara dos Deputados. O episódio que citado há pouco realmente é um escárnio. Pamela? Não, Paulo, só dizer o seguinte, já que eu sou mulher, acho que eu posso fazer esse questionamento. Eu juro por Deus que eu não consigo entender aonde, em pleno 2023, tanto empoderamento dessa mulherada, que a mulher é empoderada, que a mulher que sabe, que faz, que acontece, e não consegue fazer um tratamento preventivo de gravidez. Você quer viver o sexo livre? Você quer ser igual homem, né? Ir pra balada ficar com um, ir na balada ficar com outro. Então, assim, eu não consigo entender, diante de tantos métodos contraceptivos, por que essas mulheres tão poderosas, né, não conseguem fazer uso de uma pílula, não conseguem buscar uma injeção. Isso se distribui até em postinho de saúde, se você procurar. É preservativo e a gente tem que ficar discutindo aborto. E sabe? como fica no estupro? Ué, qual é a mas prevenção que a mulher pode ter quando ela é estuprada? Então, peraí, eu não quero, Olha, eu não esse quero que é o pampeiro ponto. Você aqui, está eu não quero generalizando pampeiro uma aqui, situação e desconsiderando o debate central, que é a questão do estupro. Não, querida, deixa eu te responder. No Não, caso é só colocar. Peraí. Não. Ó, 3, 2, 1. Pamela conclui, o depois senhor, eu dou a como palavra. advogado, deveria saber que em caso de estupro, a mulher antes, né, pegava o BO, ia até o hospital e já era feito todo um procedimento não com ela. BO. Peraí, querido. Mas antes querida, existia tá aqui a lei, o BO. querida. Você ia no hospital, apresentava o BO, eles faziam todo o procedimento, inclusive contra doenças sexualmente transmissíveis. Constrangimento. E posso terminar? O senhor não Claro, para de mas falar. Uma medida de proteção Kim, para... Kim, pelo amor de Deus. Kim, E tem a delegacia da mulher. Tem a delegacia da mulher pra quê? Alexandre, Tem a delegacia da mulher pra quê? Corta o microfone do Kim Rafael. Por favor. Mas não é o Kim que tá me interrompendo. Não, são os dois. Professor, eu vou pedir pra Pamela concluir e vou devolver a palavra pro senhor, senão eu não vou lhe franquear a palavra. Pamela, O caso de estupro, a mulher que procura o hospital tem todo um procedimento a ser feito. Isso é óbvio. Eu estou dizendo sobre relações consensuais. Se a mulher não quer engravidar, ela não engravida. Então, assim, tem várias situações. Tem pílula do dia seguinte. Inclusive, não sei se o senhor conhece, ouviu falar que existe pílula do dia seguinte. Além dos métodos contraceptivos. Então, eu acho que a gente precisa refletir também sobre isso. É tanto poder, é tanto empoderamento, é tanta sabedoria, mas para coisas tão simples. Ela não tem o discernimento de saber se ela quer ou não, se ela consegue ou não, né, para viver essa vida
que se quer aí de sexo livre, ou seja lá o que. Ah, eu fui estuprado. Todas sabem, né? Eu acho que hoje em dia ninguém é boba, que você vai no hospital e tem todo um procedimento. Agora, fora isso, né, em relações consensuais, eu juro por Deus que eu não consigo entender qual a dificuldade de evitar uma gravidez indesejada com tantos métodos que a gente tem para isso. Não consigo entender. Professor Jorge. A pílula do dia seguinte, a gente estava na Câmara, na defesa, há tempo atrás. Eu lembro disso. Você lembra, você publicou. Walter Viana era vereador? Exatamente. Eu lembro certinho. E a gente fez essa defesa com a Newman, que é do Movimento das Mulheres. Isso. Então, a gente tem uma posição frente a essa temática já muito sólida. E hoje, por exemplo, as delegacias da mulher passam e são obrigatórios a prestar atendimento 24 horas. Então, deve-se cobrar dos governadores deste estado e de todos os estados do Brasil que venham a funcionar 24 horas as delegacias da mulher. O feminicídio continua aumentando no Brasil. Então, estamos frente a uma discussão que é grave. A Damares retardou o aborto em razão de um estupro de uma adolescente e retardou de forma, eu diria, criminosa. Isso está no histórico dela. Então, estamos frente a um debate que é necessário ser levado adiante. Estamos numa questão de saúde pública, estamos numa questão de saúde pública e a Damares fez isso intencionalmente. Não foi a Damares, foi a juíza do caso, porque a vida da menina corria risco. Está aqui no histórico de atos da ministra Damares, onde está o histórico dela, o currículo dela está aí para todo mundo ver. Caso que eu conheço, então, sei é bem. necessário que a discussão venha de forma técnica e os elementos de caráter religioso, ou espirituais ou ideológicos fiquem de lado. Não é ideológico, o senhor está sendo ideológico. O senhor está sendo de saúde pública e de direito inclusive com relação à justiça. Mas a lei prevê, Pamela. Tudo bem, mas aí, esse é o ponto principal, Rigon. Ô, gente, vamos As respeitar, pessoas têm o direito a ouvinte. decidir. Ponto. As pessoas têm Vamos o lá. direito a Ó, decidir. eu vou pela ordem aqui. Kim Rafael. O Código Penal já tem previsão quanto a que não é punível, né, o aborto praticado por médico, aí se a gravidez resultar de estupro e o aborto é procedimento... 1940, né, Kim? Ok, mas aí que tá. Não é essa semana de 7 ou 11 semanas. É no início, quando realmente faz o boletim de ocorrência, quando se averigua realmente que houve o estupro. A partir daquele momento, a paciente, a vítima, acaba tendo o seu procedimento para tratamento, né, para o aborto. Agora, já 7 semanas, 11 semanas, como é o caso que muita gente defende, é essa pauta que a gente quer. Essa pauta que é. Porque, foi estuprada. Daqui 11 semanas que eu fui... Qual que é o nome desse projeto? Não é projeto, é o Código... É uma suposição. Não é suposição, é o Código Penal. É o Código Penal que fala. É o Código Penal falando. É um debate, Rigon, é um debate. No Congresso está sendo debate. E não adianta colocar a esquerda ou a direita nesse papel aqui, já que a gente fala tanto em ideologia, mas tem que assegurar a vida. 7 semanas, 11 semanas, já existe a prevenção. Não é não. Claro que óbvio que não, claro óbvio que não. Claro então, essa segurança que hoje a sociedade tem que pautar mais e colocar a mão na consciência de que 7 semanas, 11 semanas é homicídio. Homicídio. E a mulher não tem, né, toda essa liberdade do seu corpo, sendo que tem uma pessoa dentro gerando, achando que é só porque é meu corpo, minhas regras. Isso não existe. Pelo Código Penal, isso não existe. Paulo, apenas decorrente de estupro. Somente isso. Ao contrário, é debate, é discussão e que precisa ser alterada a lei se quiser. Vamos lá, isso acontecer. calma. Rigon. Não, nada não. Só o Kim falando me fez lembrar um dono de jornal que falou uma vez o entregador faltou o serviço porque a mãe dele faleceu. Aí ele reclamou assim, pô, o cara não veio trabalhar só porque a mãe morreu? Quer dizer, então, esse negócio de meu corpo, você que decide, você está atrasado, eu acho que há mais de século. Tudo bem, eu prefiro estar atrasado, mas não matar criança. Deus deu o livre-arbítrio. Está lá. É exatamente isso. Exatamente. Não matarás. Eu não sou pastor, hein? Não matarás. Agnaldo E nem Vieira. precisa saber. Mas o livre-arbítrio... Só fala se for para encerrar esse assunto. Você vai lacrar? Lacrar. Então vai. Ainda mais que é sexta-feira, né? Mas para se evitar a gravidez, por exemplo, tem que ser feito como para não quemar o bolo, né? Só tirar antes. Não, é sério.
Olha, É um o método mais natural, né? Mas... Ai, meu Deus. Meu Ó, pai. eu tô preocupado. Pra encerrar. Não, Só vale eu tô pra quem preocupado faz, porque né? aqui a gente tem falado muito desse tema. No entanto, quando observamos futebolistas famosos, ou aí um tal de Cuca, e sêmen, e estupro, parece tudo normal. Não é. É uma sociedade machista, violenta, que usa a mulher como objeto. E isso a gente tem que colocar aí um ponto final. Você tá rindo? Você vai falar ou eu posso... Não, eu quero só... O Claudemir de Freitas lembrou aqui que além do estupro, tem a condição do acéfalo, que a gente acabou de falar também. Risco de Sim. vida E pra da mãe mãe também. Então, assim, Tá segurança, tudo né? previsto no Código Segurança. Penal, Tá as tudo hipóteses. na lei. Tudo seguro, exatamente. Agora, Não, 7 e a 11 lei- semanas já daí Agora, não. fora disso, É homicídio. eu tô dizendo que não consigo entender a dificuldade. Ah, eu sou sempre pró-vida nesses casos, hein? Então, Não, tem que respeitar a liberdade da mulher. A mulher é livre nas suas Ah, escolhas. só tô dizendo Não, que eu sou matar pró-vida. uma gestação não tem problema, não. Não, é meu corpo, minhas regras. Ô, É isso tio, que não dá no pra eu vi Brasil, uma- infelizmente, Eu vi digo uma isso. explicação que a partir do que o tronco esteja formado do feto, ali já existe vida. Foi o que eu li. Aqui pode ser formado, pode estar com 8 meses, 9 meses. No Brasil, infelizmente, o aborto, claro, eu estou brincando, obviamente, como se faz com esse tempo. Mas aqui no Brasil, e eu sou testemunha disso, posso falar disso, aborto é só para gente rica. Aborto é independente. Mas nós estamos falando de outra coisa. Independente. Não, mas isso é o que o Ana está dizendo é Independente de verdade. risco. É um fato. Não, Independente não de negativo. fato, O SUS, independente o de SUS, risco. não, o Peraí, SUS disponibiliza. Fato. Espera aí, Fato. o senhor está em vias de ser avô. Sim. Qual o tamanho do amor por aquele feto? Não precisa nem falar. É porque é uma vida. Exatamente. Pronto, acabou. Mas eu não sou Isso contra não o tem aborto. discussão. Eu só estou dizendo que existe uma lei, você tem que seguir ela. É, mas é o código. Se quem fosse estuprar, fosse uma mulher, desculpa, né? Fosse estuprado. Misericórdia, É ele que tem que decidir isso, uai. A Mas conversa... Se a lei permite, você tem que Ah, mas fazer. vai permitir Conversa matar uma a conversa pessoa? tá indo Mas pro não porão é- já, né? Não, Não, não é dá. isso. Gente, Eu vocês vou estão encerrar. confundindo tudo. Não é nesse caso que está sendo discutido o aborto. Os casos previstos em lei de estupro, anencefalia, Já tá tudo risco lá. à vida, já está lá. O que O estamos SUS discutindo é uma ampliação desse direito, né? Sem ter esses casos. Não vamos desinformar. É a pessoa, como eu falei, fez sexo consensual, engravidou e depois ela decide que ela quer abortar. Mas isso que eu digo, eu não entendo qual que é a dificuldade. Se você não quer ter filhos, qual a dificuldade de evitar a gravidez através dos métodos que já temos? É isso que está sendo discutido. Uma eu ampliação vou do pra direito casa. ao aborto. Você vai. Não, só fazer uma propaganda aqui sobre o tema, né, bioética. A minha irmã, a doutora Tereza, tem vários livros, né, o direito do nascituro, por exemplo, né, fala todo esse aspecto, os direitos da mulher, do nascituro também. Então é interessante a gente aprofundar sobre o assunto e ela é uma especialista também. Vamos viabilizar. E lembrando Vamos que a gente viabilizar. começou a falar do ministro, que não tem nada a ver com... porque o não, que na está verdade no tem a centro ver. Foi o que eu discutindo, disse Tem no tudo começo. a ver. Não, um dos não, melhores peraí. ministros do Quando eu falei do no governo. início, eu disse que o assunto traria desdobramentos e que eu gostaria que vocês só se respeitassem na conversa. Porque isso fica muito acalorado, vem emoções e aí a gente acaba, Sim. às vezes, exagerando. Eu fui insinuado até de ser estuprado. Estou bem chateado. Você tá-